Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de filosofia. Espero que vocês já estejam minimamente adaptados a esta nova condição. Eu ainda estou em processo de adaptação. Vejam que eu fiz um nozinho aqui no meu fone, só um pouquinho para eu arrumar. Prontinho. Hoje nós faremos uma aula de filosofia política contratualista. O autor da aula de hoje é John Locke. Eu vou aqui apresentar um pouquinho do pensamento do John Locke, né? Nunca dá para ser o pensamento como um todo. Afinal de contas, a gente tem que resumir toda uma vida em uma aula, né? Então, todo o percurso intelectual do autor em uma aula. Portanto, o desafio é tremendo. É o cara da aula de hoje, John Locke. Nós já vimos quando nós estudamos epistemologia, é o cara da teoria do empirismo, né? E agora a gente vai estudar a filosofia política contratualista. Antes de nós começarmos a matéria, eu gostaria de lembrá-los que a filosofia política contratualista é aquela que discute o surgimento do Estado. Os filósofos contratualistas, eles defendiam que o surgimento do Estado se dava a partir de um contrato, a partir de um pacto entre os cidadãos. Reparem vocês que o surgimento do Estado, segundo Thomas Hobbes, John Locke, o cara da aula de hoje, e Jean-Jacques Rousseau, seria estruturado em alguns momentos. Haveria um momento anterior ao surgimento do Estado, haveria um momento posterior ao surgimento do Estado, e no caso específico de Jean-Jacques Rousseau, assunto da nossa próxima aula, haveria ainda um terceiro momento. Pois bem, então o John Locke, gente, ele vai alcançar conhecimentos políticos a partir do contato que ele tem com um político chamado Lord Ashley. Ele conhece esse cara, ele vai trabalhar com esse cara e a partir daí ele se insere no universo político. Ele tem um livro dedicado à sua filosofia política chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil. O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele compõe um livro de dois tratados sobre o governo civil. No primeiro tratado, que não tem relação com a filosofia política, ele rejeita o patriarcalismo religioso, enfim, ele vai para um caminho que não nos interessa. No segundo tratado, aí sim, John Locke vai tratar da sua filosofia política contratualista, o que nós passaremos então a estudar. Vale destaque que John Locke é o pai do liberalismo, vale destaque que boa parte dos dizeres de John Locke estão na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Vejam que coisa interessante. E vamos então entender o que John Locke defende. Gente, olha só, vamos à historinha que remonta à sua filosofia política. Então, o John Locke, quando ele fala do estado de natureza, ele está falando de um momento em que a sociedade, não vou chamar de sociedade, porque depois nós temos o estado de sociedade, pode então confundir. Vamos substituir essa expressão para a expressão indivíduos, né? Os indivíduos, no momento do estado de natureza, eles possuem alguns direitos naturais. São 3, já falaremos deles. No estado de natureza, há uma mínima organização primitiva. Ele já tem, então, portanto, uma certa sincronicidade de organização social. Os 3 direitos naturais existentes no estado de natureza lockeano são o direito à autopreservação, o direito à vida, portanto, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Então vejam vocês, se alguém tentar violar um desses 3 direitos naturais,
O indivíduo, segundo John Locke, tem o direito de reagir, de agir em legítima defesa. Suponhamos que alguém tente me matar. Eu posso reagir e posso matar essa pessoa. Suponhamos que alguém tente me encarcerar, alguém me amarra, me prende numa sala, enfim. Eu posso reagir, eu posso destruir a sala, eu posso agredir a pessoa para tentar fugir. Da mesma forma, se alguém invade a minha propriedade privada, eu também posso reagir em relação a isso. A questão é o seguinte: quem interpreta se um determinado direito natural está sendo violado sou eu mesmo. Então eu acabo sendo, no estado de natureza, juiz, no sentido daquele que vai julgar se um direito natural está sendo violado, e parte, porque eu vou julgar se o meu direito natural está sendo violado. Reparem que isso pode dar uma confusão. Vamos pensar num exemplo bobo, mas que ajuda a gente a entender. Estou andando na rua, um amigo me vê de longe, chega perto de mim e dá um cola-brinco pelas costas, e eu acho que aquilo é um assalto, que eu posso morrer, e eu reajo e acabo sacando a arma e matando esse sujeito. Portanto, era um amigo, não havia o risco de morte, portanto, o direito natural à vida não estava sob ameaça, mas eu faço uma interpretação equivocada e a partir daí eu ajo de um jeito de modo a não agir adequadamente, enfim. Então reparem que aí há um exemplo de como você sendo o intérprete de uma situação em que o direito natural está sendo atacado, o teu próprio direito natural, isso produz uma certa confusão, isso pode produzir inúmeros equívocos. Então, John Locke aponta a necessidade da criação do Estado, o Estado de sociedade, Estado esse, que no caso de John Locke receberá o nome de governo civil. John Locke então vai defender que o surgimento do governo civil se dará sobretudo pela proteção desses três direitos naturais, agora sendo geridos e interpretados, se violados ou não, por um ente imparcial, o Estado, na figura de um juízo imparcial. Pronto, está formado o governo civil, Estado de sociedade, e este governo será então constituído a partir do modelo parlamentarista. Tá certo, gente? Então, em linhas gerais, o Estado ele tem esta função de evitar esse clima de guerra, este clima de equívocos interpretacionais, de modo a garantir que alguém, imparcialmente falando, faça esta gestão do Estado, garanta que os direitos naturais não sejam violados. Bom, em linhas gerais, esta é a filosofia política de John Locke. Agora, nós precisamos saber também outras coisinhas que são importantes em termos de vestibular. Primeiro, a origem da propriedade privada. O John Locke coloca que a origem da propriedade privada está no fato de nós sermos donos de nós mesmos, de nós sermos donos do nosso próprio corpo. Portanto, o nosso corpo é a nossa primeira propriedade privada. Daí deriva-se que tudo aquilo que a gente realiza com o nosso próprio corpo em contato com a natureza também será nosso. Eu cultivo a terra, eu pego água de um córrego, eu retiro a maçã de uma árvore, uso o meu corpo, minha propriedade privada para agir nessas três situações, portanto podem se transformar, no caso, em minhas propriedades privadas. Vejam, gente, a minha propriedade privada, segundo John Locke, está garantida até o momento em que aquilo que eu sou dono não se torne escasso. Na medida em que aquilo que eu tenho enquanto propriedade privada faltar aos demais, faltar
voltar à coletividade, aquilo deixa de ser meu e passa a ser do coletivo. Beleza? Ponto 2, outra questão que a gente precisa conhecer a respeito de John Locke, a sua discussão sobre a escravidão. John Locke autorizará excepcionalmente a escravização de um indivíduo quando este cometer um crime contra um dos 3 direitos naturais. Tente matar alguém, tomar a propriedade privada de alguém, encarcerar alguém. Nesse sentido, a pena mais adequada, mais radical, segundo John Locke, seria a pena capital, a pena de morte. Mas a pena de morte atenta contra um direito natural central, que é o direito à vida. Portanto, ele então vai dizer uma espécie de redução de danos, né? Então aceitemos que esta pessoa seja privada do livre-arbítrio e passe a ser então escravizada, tá? Outra questão, gente, que nós precisamos entender é aquilo que John Locke chama de direito de rebelião ou direito de revolução. Reparem bem, John Locke vai dizer que o governo civil ele está estruturado para proteger os 3 direitos naturais. Ok. Ocorre que se um governo ataca um dos 3 direitos naturais, a população tem o direito de se rebelar. A população tem o direito de revolucionar, fazer uso da força e ir pro pau e derrubar o governo. Isso está, segundo John Locke, autorizado na medida em que um governo atente contra um dos 3 direitos naturais. Suponhamos que nós temos um governo e que este governo censure a mídia. Estamos falando de um atentado contra a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma derivação de liberdade, liberdade que é um direito natural, que é um direito da essência da natureza humana. Portanto, a população pode sim fazer a revolução, usar de violência, se rebelar contra um governo que se revele, nesse sentido, autoritário. Então vejam vocês, gente, quais são as influências de John Locke no mundo contemporâneo, e aí encerramos, né? Primeiro, quando John Locke reflete sobre a propriedade privada, John Locke lança as bases filosóficas e ideológicas do capitalismo. Segundo, quando o John Locke reflete sobre o corpo, relacionando o corpo aos direitos naturais, em que sentido isso, gente? Eu sou dono do meu corpo, portanto meu corpo é minha propriedade privada. Faço do meu corpo o que eu bem entender, portanto meu corpo goza de liberdade. Protejo o meu corpo contra algum atentado que me leve à morte, portanto eu tenho direito de autopreservação da vida. A partir da análise do corpo, eu tenho então a produção, o entendimento desses 3 direitos naturais. Este é o ponto de partida, análise do corpo, para aquilo que lá na frente, atualmente, nós vamos chamar de direitos humanos. Uma outra questão que me parece importante, e aí encerramos, é que ao refletir sobre a liberdade religiosa, num ensaio específico, ensaio sobre a tolerância, John Locke lança as bases para a discussão a respeito da laicidade do Estado, para a discussão a respeito do Estado laico. Laico, laicidade, mesma coisa. Eu lembro a vocês que John Locke é um entusiasta do iluminismo. Para alguns intérpretes da filosofia, da história, John Locke já é um iluminista.
Para outros, John Locke é um pré-iluminista, um iluminista primitivo. Ok, esta é uma categorização intensamente teórica. Para nós, basta que haja esse entendimento que ele sim está ali na fundação, na sustentação do pensamento iluminista que vai eclodir com toda a sua pujança no século XVIII, fazendo inclusive a Revolução Francesa em 1789. Em linhas gerais, era o que eu tinha para conversar com vocês a respeito de John Locke. Quero me colocar à disposição de vocês, caso queiram tirar dúvidas, me busquem nas redes sociais. Vocês sabem, muito fácil de me encontrar no Facebook Daniel Lopes, no Instagram @Daniel_Lopes com 4 S's. Estou aí super à disposição de vocês. Hashtag Professor Blogueirinho. Beijo, beijaço, beijinho. Muito obrigado pela companhia hoje. Valeu, gente!